A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez nós celebrarmos o Seu nome, enaltecer a Ele pela grandeza do nosso Deus. Eu quero compartilhar convosco neste momento a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 10. Onde o apóstolo Paulo ele traz instruções para aquela igreja, para que ela viesse assim estar fazendo conforme o que está estabelecido na palavra. Observa que Paulo no versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concórdeis no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Observe que o apóstolo Paulo, ele faz súplica aos irmãos que está em Corinto. E o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o rogo de Paulo é mais do que um simples pedido. Ele está rogando aos irmãos, ele está suplicando aos irmãos que eles vivessem de forma digna, que eles andassem e vivessem em união. O que Paulo está nos mostrando nessa carta é que havia uma divisão naquela igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos observar que Paulo ele está tratando desse assunto, porque o que permeava na igreja de Corinto naqueles dias era justamente o que as suas preferências por pregadores. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outro grupo dizia, eu sou de Apolo, um outro grupo dizia, eu sou de Cristo. Então a gente percebe que em vez de haver uma unidade na igreja, estava havendo grupos de divisões e de preferências. Não que esses homens, eles aprovavam o que estava acontecendo. Pelo contrário, homem de Deus, cheio da graça e do Espírito de Deus, jamais ele vai promover algum tipo de divisão na igreja, algum fã-clube, ou vai aceitar algum tipo de fã-clube em seu nome na igreja. Mas a igreja de Corinto, ela estava dividida. E Paulo ele fica sabendo justamente pela casa de Cloe, pela família de Cloe, que havia essa divisão entre os irmãos, essa preferência. E observe que no versículo de número 11, a gente vai observar, 11 melhor dizendo, a gente vai observar claramente Paulo trazendo o cerne do problema. O que estava acontecendo? Pois ele dizia assim: pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Está acontecendo contendas, dissensões, divisões, preferências por pregadores. E a gente percebe que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa manter a unidade. Ela não deve se envolver com situações desta natureza. É por isso que Paulo ele vai logo no cerne do problema.
estou sabendo que há contendas entre vocês, há divisão entre vocês. E aqui no versículo 12, Paulo mostra o que estava acontecendo. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, ou de Cristo. E a gente pode entender um pouco o que estava acontecendo, e que aqueles irmãos tinham suas preferências. Apolo, por exemplo, ele era eloquente nas suas palavras. Apolo era de Alexandria. A gente percebe que ele tinha uma grande desenvoltura no falar, tinha habilidades de falar, era uma pessoa altamente conhecedor. Observe que a gente vai observar a questão de Paulo, já é aquela pessoa mais centrada. E Pedro, por exemplo, tinha algo que, na visão do povo, era algo que pesava muito. Era um apóstolo de Jesus, andou com Jesus, vamos supor, era o presidente da igreja dos seus dias. Então, tudo isso, as pessoas, elas levavam isso de uma tal forma, a sério, de uma tal forma, que tinha suas preferências. Tinham seus fã-clubes, em nome de A, de B e de C. E Paulo, ele vai direto no cerne do problema, que no versículo 13, a gente vai observar. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Paulo está trazer um consenso para aqueles irmãos, que as suas preferências por pregadores, e ele traz para eles o cerne do cristianismo. E Paulo diz assim: Cristo está dividido entre vocês? Porventura foi Paulo que morreu, foi Paulo que foi batizado, ou seja, vocês foram batizados em nome de Paulo? É como se Paulo estivesse dizendo: olha, o cerne do cristianismo é Jesus. Se Cristo não for a base da nossa fé, da nossa pregação, da nossa vivência, se Cristo não for o cerne de tudo isso, de nada adianta, de nada vale. Cristo morreu na cruz não para promover fã-clube de A ou de B ou de C, mas quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E Paulo, ele fala uma coisa importante, que ele diz: olha, vocês não foram batizados em nome de Paulo. E Paulo, no versículo 14, Paulo dá graças a Deus por não ter batizado alguns daqueles irmãos. Paulo diz que a nenhum de vós eu batizei. Dou graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei. Aí ele cita alguns que ele batizou, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. A verdade, batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum. O que Paulo está dizendo, graças a Deus, eu não batizei, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser a Crispo, a não ser a Gaio, da família de Estefanas. O que é que Paulo está dizendo? Paulo teve o cuidado de não batizar a nenhum daqueles irmãos, para que eles não viessem dizer: eu sou de Paulo porque eu fui batizado pelo fundador da igreja de Corinto. Eu tenho eu tenho privilégios porque eu sou batizado pelo fundador desta igreja. E Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós. Então Paulo, ele tomou esse cuidado de não batizar nenhum daqueles irmãos, para que esses irmãos não viessem se vangloriar
eles não viessem dizer, eu sou de Paulo porque eu fui batizado por Paulo. E Paulo, ele deixa uma coisa bem interessante aqui no versículo 17, ele diz, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. E aqui está o cerne da questão. Por que os irmãos de Corinto estavam divididos com as suas preferências? Porque a gente observa que, principalmente em Corinto, como em Atenas, e Corinto, como depois de Atenas, era uma das cidades que tinha mais escolas de filosofias. E justamente como os irmãos de Corinto, ele tinha suas preferências por filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, como eles tinham as suas preferências por as escolas de filosofias, eles agora vindo para a igreja, eles estavam com aquela mesma ideia de ter as suas preferências pelos pregadores. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. E é justamente isso que Paulo está trazendo. Olha, quando eu fui ter convosco, eu não vim convencer ninguém. Eu não fui ter convosco com palavras, com falácias, persuasiva. Eu não vim persuadir vocês com filosofias. O que Paulo está dizendo é que ele não foi ter com os irmãos de Corinto com palavras filosóficas, como era de costume de alguns pregadores daqueles dias. Por exemplo, os sofistas. Sofistas davam shows nas suas palestras, nas suas pregações. Eles tinham o poder de envolver as pessoas. No momento, ele fazia as pessoas rir. E no mesmo instante, eles tinham aquele poder de fazer as pessoas chorar. E aí eles tiravam as suas ofertas e enchiam os seus bolsos. Então, eles tinham uma facilidade nas palavras, porque eram pessoas treinadas, conhecia como essa retórica, eram bons de retórica, tinham facilidade, tinham uma habilidade com as palavras, e isso eles envolviam as pessoas com as suas retóricas, com os seus discursos. E Paulo diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui com a habilidade de palavras humanas, humanamente, filosóficos, eu não vim falar de filosofia, mas Paulo ele mostra o cerne pelo qual ele veio. Ele diz, porque Cristo não me enviou, a parte B do versículo 17, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Por quê, irmãos? Você que está me ouvindo. Porque quando nós deixamos de pregar o Evangelho e começamos simplesmente desenvolver uma retórica, que essas habilidades são simplesmente baseadas em conhecimento humano, Paulo está dizendo, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Porque a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é levar o homem ao arrependimento mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se o Evangelho não for a base das nossas pregações, do ensino, se não for a cruz de Cristo, nós estamos anulando a cruz de Cristo, nós estamos invalidando a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é que traz o real sentido para a vida cristã, que transforma a vida do santo, que transforma a vida do homem na mulher de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela vai nos mostrar claramente na sequência
desses versículos, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que se perecem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. A mensagem da cruz, Paulo está dizendo, para os que se perdem, é loucura. Por quê? Porque ele faz um contraste justamente com o sistema filosófico da época. A gente observa que as crenças, a filosofia, tende a levar o homem pela razão. Então, um contraste da cruz com aquilo que se apresenta nos seus dias. E a gente vai observar justamente isso. Para os sábios, para os entendidos, para os racionais, a mensagem da cruz é algo irracional. Como é que alguém se coloca no lugar do outro? Morrer no lugar de outro? Segundo a filosofia, se alguém se humilha, é sinal de fraqueza. Se alguém morre no lugar de alguém, é sinal de fraqueza. Então a mensagem da cruz para os sábios é loucura. Como é que alguém se coloca no lugar de outro? Como é que alguém morre por amor a alguém? Então esse alguém, na visão filosófica, esse alguém é fraco. Está demonstrando sua fraqueza. Então por isso que para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Mas Paulo diz, para os que creem, é poder de Deus. É poder de Deus. Então a gente observa uma coisa importante. Em primeiro lugar, eles não entenderam o caráter e a natureza da pregação da cruz. Na loucura da pregação da cruz, Deus revela a sua sabedoria. É como se Paulo estivesse dizendo, não pense acerca de vocês que vocês são bons, porque o melhor dos homens, o melhor homem que já existiu, olha a condição dele, ele foi pregado numa cruz. Olha o que Deus pensa acerca de vocês. Esse homem foi pregado lá na cruz, o melhor de vocês. Então essa é a natureza, eles não entenderam a natureza, a verdadeira sabedoria de Deus. Então a gente observa algo importante, que primeiro o apóstolo ele mostra que o evangelho ele não é uma mensagem para intelectual. Essa verdade foi amplamente demonstrada pelo fato de que a igreja em Corinto tinha poucas pessoas sábias. E a gente vai observar justamente no segundo século, a igreja do segundo século, ela era composta, boa parte da igreja, por pessoas humildes, por pessoas simples. Na igreja não tinha um maior número de sábios, de inteligentes, de pessoas formadas. Não estou dizendo que isso não possa ter. Estou dizendo que a igreja do segundo século, boa parte daquela comunidade dos santos, era composta por pessoas humildes, jornaleiros, pessoas do campo, pessoas de um baixo nível, tanto intelectual quanto financeiro. E a gente percebe justamente isso, que Paulo diz assim, no versículo de número 19, ele diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Então a gente observa claramente, Paulo trazendo uma revelação. Então a gente observa que essa palavra é justamente uma denúncia da sabedoria dos sábios em Judá. A gente vai observar isso aí lá em Isaías, capítulo 29, versículo 14, ali de Senaqueribe, a gente observa uma linguagem que Paulo usa da prática paulina, quando ele usa essas palavras que são uma denúncia divina das políticas, dos sábios em Judá, que procuraram uma aliança com o Egito,
quando foram ameaçados por Senaqueribe. Então a gente observa que o Senhor lhe declara: eu aniquilarei a sabedoria dos sábios e dos entendidos, né? E Paulo ele faz uma referência, algumas perguntas no versículo 20, ele diz: onde está o sábio? Né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. É como se Paulo tivesse assim: aonde é que estão os sábios desse mundo? Aonde é que está o escriba? Onde estão os questionadores desses séculos, com todo o seu conhecimento, com todos os seus questionamentos, com toda a sua sabedoria? Aonde é que eles estão? São sábios, vou simplificar, são sábios, fazem as suas perguntas, suas indagações, mas não tem resposta para elas. Aonde eles estão? E a gente percebe claramente que o Senhor lhe tornou louca a sabedoria do mundo. Mas visto como a sabedoria de Deus, o mundo pela sabedoria não conheceu Deus. Ou seja, essa sabedoria, tantas filosofias, os pesquisadores, esses homens, eles não conseguiram encontrar Deus pela sua própria sabedoria. Eles não conseguiram encontrar Deus. Eles não conseguiram encontrar um Deus verdadeiro, concreto, esse Deus que transforma, esse Deus que dá graça, que sustenta esse homem. Aonde é que eles estão? Mediante todo o conhecimento que eles têm, eles não conseguiram encontrar Deus. Paulo está mostrando isso no versículo 21. Visto com a sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. O cerne do Evangelho é a pregação. Aprove a Deus salvar esse homem pela loucura da pregação. É a pregação do Evangelho que alcança esse homem. É pela pregação do Evangelho, aprove a Deus alcançar esse homem pela pregação. E ele mostra claramente. Refere-se ao alegre propósito, o plano divino. A gente observa isso lá em Efésios capítulo 1, verso 5. A pregação refere o conteúdo da proclamação, não ao método do livramento, mas a gente observa, ela é a mensagem, a pregação que salva. A gente observa que é a pregação do Evangelho que salva esse homem. É a pregação do Evangelho que vai de encontro com este homem. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ordena que pregamos, que nós divulguemos o Evangelho, que anunciamos o Evangelho. Por quê? Porque a sabedoria do homem, ele não pode chegar a Deus pela sua própria sabedoria. O homem não pode chegar a Deus pelo seu próprio entendimento. Então a gente observa que enquanto os judeus, eles pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Oh, glória a Deus, porque Paulo está dizendo
porque introduz o argumento de a gente entender que olhe para as suas próprias fileiras e a gente observa que como traduzir, né, todo esse entendimento, esse conhecimento, aonde uns estão pedindo sinal, aonde outros entendem isso como loucura, mas para os cristãos, para os que conhecem, é poder de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo, Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para os que creem em Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho é sabedoria de Deus, é poder de Deus. E Paulo diz assim: verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo está dizendo, não são muitos deles, não são muitos poderosos, não são muitos os nobres que são chamados, nem os poderosos, nem os nobres, nem os sábios, nem muitos deles. Por quê? Porque a gente percebe que o homem ele se envaidece no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. E muitos deles deixam de reconhecer a grandeza de Deus porque entendem que são sábios e não são alcançados, não permitem que este Evangelho encontre guarida nos corações. Queridos, que Deus ele possa assim te abençoar nesse momento, Ele possa te dar muita graça e que você possa compreender que o propósito de Deus ele vai se cumprir na vida daqueles que permitem que o Evangelho seja um canal de bênção na vida dele. Que enquanto muitos estão buscando subterfúgios para sustentar as suas próprias teses, mas para nós que crermos no Evangelho e na pregação, nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias na presença de Deus, porque Deus ele vai se revelar quando nós estamos dispostos a receber de Deus a sua revelação. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem, compartilhe com seus amigos, permita ser alcançado por este Evangelho para que haja de fato bonância, graça de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe